Nós agora vamos conversar um pouco e explicar um pouco no mês de junho, que é o mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. O mês de maio é dedicado a Nossa Senhora de Fátima. O mês de junho é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Coração de Jesus, coração de Deus. É no coração que centraliza toda a nossa vida, esta vida que nós temos. E também é como coração, com inteligência, que nós entendemos o amor de Cristo. E o amor de Cristo chama-nos a ser santos na Igreja Santa, fundada por Jesus Cristo. Os santos, nossos irmãos, eles viam a devoção ao Sagrado Coração de Jesus como um meio que estava à sua disposição para eles atingirem a meta da santificação, através da sua devoção para com o Sagrado Coração de Jesus, através das primeiras sextas-feiras do mês, pedidas pelo Sagrado Coração de Jesus a Santa Maria Alacoque, que era a grande devota do Sagrado Coração de Jesus, e isso é importante que nós, na caminhada da nossa vida, nós tenhamos este espírito de empregarmos os meios necessários e que Deus também colocou à nossa consideração, ao nosso meio, de sermos santos na Igreja Santa fundada por Ele. São Paulo recorda aos cristãos de Éfeso, na carta que escreveu a eles, o dever que eles têm de ser santos na Igreja de Jesus Cristo. Porque ser santo não é assim tão difícil como nós muitas vezes imaginamos. E dizemos às vezes que o ser santo não é para mim, o ser santo é para todos. E o que é preciso, quando nós estamos imbuídos do Espírito de Jesus Cristo, quando nós nos deixamos conduzir pelo seu Espírito, quando penetramos no coração deste Cristo que é amor e que nos leva num caminho certo para a nossa santificação, para a nossa salvação, o ser santo torna-se fácil. É esta união que eu devo ter com Deus todos os momentos da minha vida. Como isso é importante. São Paulo diz isso a esta comunidade de Éfeso. Cristo amou e se entregou pela sua igreja, esta igreja de que ele fundou e que é a continuadora de anunciar às pessoas o caminho que nos leva à santidade. E ser santo é cumprir os nossos deveres, é cumprir as nossas obrigações, é nós vivermos o nosso batismo, onde nos tornarmos filhos de Deus, onde nos tornarmos pedras vivas da sua igreja, onde nos tornarmos irmãos de Jesus Cristo, nos tornarmos irmãos uns dos outros. Para quê? Para atingirmos a nossa santificação. E isso é importante. Por isso, nós podemos ser santos, primeiro, pela vivência da caridade, mas a caridade que deve ter o amor verdadeiro, o amor sincero. Este de esquecermos a nós mesmos para nos lembrarmos dos outros. O não sermos egoístas, o não nos fecharmos sobre nós mesmos, mas termos uma abertura para, ao mesmo tempo, comunicar com os outros e ajudá-los a descobrir o caminho que leva à santidade. Só na oração e nos sacramentos se consegue, pois nós necessitamos da graça de Deus. É através do sacramento que a gente recebe a graça de Deus. É na vivência dos sacramentos que nós estamos em ligação com Deus e é na participação destes sacramentos que nós vamos aumentando dentro do nosso coração e da nossa vida a graça de Deus, a nossa santificação e o caminho que nos leva ao bom termo para sermos santos. Deus sempre o primeiro na nossa vida. Como isso é importante. Termos Deus sempre primeiro na nossa vida.
e depois os outros ligados a esta vida. Porquê? Porque a gente vê nos outros a imagem de Deus. É difícil a gente ver nos outros. Olhamos mais vezes mais para os defeitos, para as qualidades e para as virtudes que as pessoas têm. Porquê? Porque falta-nos essa visão de vermos com olhos de fé que Deus está presente no coração e na vida dessas pessoas. Então, ou amando os outros, estou amando a Deus. Jesus disse: sempre o que fizeres ao mais pequeno dos meus irmãos, a mim o fazeis. E isso é importante, a gente ter esse espírito. Esse espírito é que nos ajuda a entrar no caminho da santificação. Coração de Deus, coração de Cristo. E isso é tão importante a gente entender, perceber e viver isso na nossa vida. Caminhar para a santidade. É uma coisa que a gente vê que achamos talvez muito difícil caminharmos para a santidade. A gente vai caminhando. O que é preciso é que esse caminho que a gente percorra seja um caminho com Cristo, unido a Cristo e deixar-se conduzir por Ele no caminho certo que nos leva à nossa santificação. É um trabalho duro. É difícil, porque ele só com a graça de Deus, com a presença de Deus, com a oração, com os sacramentos que trazem essa graça de Deus ao nosso coração, nós vamos atingir a meta que desejamos pôr em prática na nossa vida, que é a nossa santificação. Temos de abrir o nosso coração para Deus. E abrir o coração para Deus é deixar-se conduzir por Ele. Porque às vezes as pessoas dizem: mas como é que isso pode ser? Como é que isso pode acontecer? Abrir o coração. Porque o coração, quem o abre, somos nós. Mas ninguém pode abrir o nosso coração. O nosso coração não tem chave por fora. Só tem a chave por dentro. Nós é que o abrimos. E deixamos entrar Deus ou não. Se a gente tem o nosso coração fechado, como é que Deus pode entrar no coração? Se a gente não quer que Ele entre. E isso é importante, que nós tenhamos este espírito de queremos atingir a meta da santificação, mas com a presença de Jesus Cristo no nosso coração, na nossa vida, e vivermos uma fé profunda, uma fé transformadora, uma fé que nos ajuda a pôr em prática aquilo que nós desejamos ser na nossa vida. Uma vida sem Jesus Cristo, uma vida sem o coração de Cristo na nossa caminhada, é uma vida vazia, uma vida sem Deus, é uma vida banal. E nós não estamos neste mundo, meus irmãos, para vivermos vidas banais, porque são vidas vazias, que nos levam muitas vezes aos caminhos que não são os mais certos para nos unir a Deus e caminhar com Ele na vida. E então tenhamos essa coragem de entender e perceber que Jesus Cristo é nosso maior amigo, é aquele que quer caminhar conosco, mas também quer que nós sejamos amigos dele, sendo fiéis aos nossos compromissos, vivendo o nosso compromisso de batizados, o nosso compromisso da nossa filiação divina, e ao mesmo tempo sermos uma igreja viva, onde anunciamos esse Jesus Cristo, com as nossas obras, com o nosso exemplo, com o nosso testemunho, e anunciar aos outros que esse Jesus vive no nosso coração e que nos protege e nos defende de todos os perigos da caminhada da vida. Que o coração de Jesus seja neste mês de junho o coração que nós amemos de facto, sem medida, porque o amor verdadeiro não tem medida, ou dar-se na totalidade ao coração que deu a sua vida por nós.